Rafael, tudo bem contigo? Como é que tá aí, Zero Defect? Oi, Rose, tudo bem? Prazer falar contigo. Muito bom, muito bom. Bom, hoje eu tô aqui com o Rafael Krug. É Krug mesmo a pronúncia, Rafael? Krug, Foi exatamente. certinho? Alemão, e em alemão significa caneco. Então Sério? sim, o pessoal no passado devia levantar um bom caneco. Então já Já é um bom sinal. é um bom sinal. E a nossa ideia hoje é bater um papo sobre o tema de testes em projetos de TI, como o que considerar na hora de pensar testes, na hora de contratar. E, bom, queria começar conhecendo um pouquinho do Rafael, né, a sua história aí envolvido nesse tema. Conta um pouquinho para a gente, Rafael, por favor. Perfeito, eu sou o Rafael Krug, eu sou empresário já há 18 anos, né? A Zero Defect é uma empresa especializada em tecnologia, principalmente na questão de teste de software já há 18 anos. Viemos da HP, então todo o nosso DNA já foi para testar produtos aí para massificação de software mesmo, então vários sistemas que eram colocados junto com as impressoras, colocados junto com os computadores da HP, a gente já testava ainda já lá em 2004, para ter uma ideia, Rose. E hoje, né, sou empresário aí já há bastante tempo, né, com bastante experiência na área. E quando a gente abriu a Zero Defect, não existia a questão de startup, né? Existia a exceção de ser uma empresa incubada, então a gente não conseguiu surfar essa onda de ser startup ser legal. Na época, incubado era praticamente uma empresa que não tinha dado muito certo e estava ali com aquele defeitinho, né? Mas está sendo bem interessante agora, né? A gente está surfando essa onda de startup, a gente ainda se considera uma startup porque a gente está sempre inovando, sempre buscando mais tecnologia, mais conhecimento para poder fazer os testes cada vez melhor. Rafael, pensa que eu sou uma outsider aí no contexto de tecnologia. E aí, quando você fala de teste, eu penso em várias coisas, mas eu não sei o que é exatamente teste. Assim, você conta mais, assim, o que é uma área de teste, para que serve, como A área de teste funciona? hoje, eu costumo dizer que é o goleiro do projeto, é aquele pessoal que não deixa passar a bola quando está no jogo, né? Tem que defender para não estragar tudo. Então, quando a gente fala em teste de software hoje, a gente fala de realmente uma equipe que faz a validação de todos os requisitos funcionais, entende o negócio, né? Então, saiu um pouco daquela visão que a gente tinha antigamente do testador de software só testar campo, não. Hoje ele precisa entender o negócio, ele tem que estar próximo ao negócio, ele tem que entender quais são as regras de negócio, como é que isso vai se dar, a experiência do consumidor que vai estar utilizando aquele software para poder testar e ver se ele vai dar um resultado de acordo com aquilo que o desenvolvimento planejou, que o gerente do projeto ou o product owner, né, ele acaba validando para ser o que ele quer para poder vender o software dele. Né? Então, a gente tem hoje, dentro da disciplina de teste de software, a gente tem a questão dos testes funcionais, onde eu vou entender as regras de negócio e vou testar essas regras de negócio, e aí eu vou passar, sim, por verificar se o software está funcionando na questão de campos e verificar se ele está de acordo também com as questões de negócio e de testes não funcionais, que é a questão de teste de performance, onde eu vou estar fazendo uma validação de compra de usuários virtuais em Black Friday. Isso é muito comum. Eu quero saber se o meu servidor ele acaba aguentando, tem capacidade para poder aguentar um número muito grande de usuários comprando ao mesmo tempo, né? Não é de hoje que a gente sempre escuta que o servidor X capotou quando saiu uma promoção muito forte de uma grande varejista, por exemplo. E temos também uma outra parte que é o teste de segurança, que também está muito em moda hoje por causa da questão da LGPD, que é a questão de eu testar se o software está de acordo com a segurança e ele não está vazando nenhum tipo de dados. Né? É diferente de um pouco de uma análise de LGPD, a gente acaba pensando um pouco, não, o teste de segurança é LGPD, não. A gente faz uma tentativa de invasão como se fosse um hacker, né, alguma pessoa muito mal intencionada para poder tentar e extrair algum tipo de informação para daí sim causar algum tipo de dano para a empresa que tem hoje detentora dos dados. Legal. E esses testes, eles são realizados por seres humanos ou por máquinas, ou é diferente, ou depende? Muito boa pergunta, dona Rose, muito boa pergunta. Hoje a gente consegue fazer todos esses testes funcionais, por exemplo, tudo isso de forma automatizada. Os testes de performance, eles também são feitos de forma automatizada, então a gente hoje roda scripts, a gente programa scripts para poder simular
toda essa interação de que seria o usuário, né, para fazer isso de uma forma mais rápida. E nos testes de segurança, a gente tem uma questão um pouco diferente, que a gente roda scripts automatizados, mas a gente também tenta entender algumas falhas no processo de desenvolvimento, no processo de como a comunicação entre os sistemas se dá, para poder pegar algum tipo de vulnerabilidade. Então, ele também tem uma questão um pouco mais artesanal, né? Tudo isso, claro, envolvendo uma equipe de profissionais que vão estar fazendo esse tipo de trabalho. A Zero, quando ela foi criada, o principal objetivo dela, para vocês terem uma ideia, a gente montou a empresa para que tu não precisasse ter uma equipe de QA interna, né? Tu pudesse fazer o outsourcing da tua qualidade, onde a gente é responsável pela tua qualidade, e a gente também critica como alguém sendo vindo de fora, alguém que está fora do processo, para exatamente não estar com aquele vício de estar dentro da própria organização. E fala mais sobre essa história de fazer dentro da equipe ou fora da equipe. O que são os prós e contras, assim, pensando... Hoje a gente tem, claro, hoje todo mundo hoje está trabalhando no processo de squad, né? Todo mundo se coloca no squad. A gente tem hoje a figura do testador dentro da squad, né? No passado, a Zero Defect ajudava muito as empresas a estruturar essa área de teste, e também fazia a própria validação da esteira de desenvolvimento. Então, sempre que chegava no final do desenvolvimento, a gente acabava fazendo essas validações. Hoje a gente tem profissionais nossos que também estão dentro da squad, dentro do cliente, e a gente tem o que a gente chama de aceleração de squad, que está sendo muito utilizado hoje pelos nossos clientes, que é que a gente acaba automatizando muito do serviço que a squad vai estar fazendo hoje, do software da squad que vai estar fazendo hoje, para apoiar o testador que está dentro da squad. Porque muitas vezes o testador que está dentro da squad, ele não tem tempo para poder fazer a validação, um teste regressivo. Muitas vezes ele nem tem tempo para poder automatizar, né? Então ele fica envolvido ali junto com o time, tentando segurar as novas funcionalidades, ele não consegue fazer os testes regressivos. Então a gente ajuda nisso também. Eu pedi a tecla SAP de novo. O que é teste regressivo? Vamos lá, teste regressivo. Quando a gente tem o teste regressivo, então, à medida que a gente vai evoluindo um software, né? Então, à medida que eu vou colocando novas funcionalidades, a gente tem um grande problema, que o desenvolvimento acaba estragando alguma coisa que já estava funcionando. No teste regressivo, a gente faz de novo todo o teste de ponta a ponta. Então, eu passo por todas as funcionalidades de novo, toda vez que uma nova evolução do software acontece. Então, eu garanto que a qualidade não se perdeu quando eu consigo incluir novas funcionalidades no software. Então, é isso que a gente acaba trabalhando muito na Zero Defect, com essa questão de automação. A gente hoje trabalha automatizando esse software do cliente e entregando depois para ele lá na ponta, para que ele possa seguir com o squad dele. Então, se eu entendi, você tem, para o que está sendo desenvolvido, testes para aquela funcionalidade, do ponto de vista se ela funciona, se a usabilidade está boa, se está cumprindo com o objetivo do que o código deveria cumprir, enfim, seja do ponto de vista de front-end, assim, o que o usuário está experimentando, ou de back-end dos comportamentos internos. Aí tem um teste que é a parte de segurança, que deve testar invasão, e aí não está relacionado a um desenvolvimento, necessariamente, ele acontece sob demanda para alguma necessidade de validação e correção. E o teste de estresse, vou passar por uma situação de volume, e aí... Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, no teste de volume, ele é sempre, ou ele deve ser, né? Na verdade, acho que o teste é sempre preventivo, né? O teste não é corretivo, na verdade. Nossa, agora me surgiu uma dúvida, ele é sempre preventivo? A gente testa para prevenir, para evitar para gerar uma correção depois, né? Então, a ideia é sempre se testar antes de ir em produção, né? Mas acontece, por exemplo, em casos que a gente não pode escapar de testar em produção. Por exemplo, teste de performance. Quando a gente fala em teste de performance, o ideal é que seja testado num ambiente produtivo, porque muitas vezes o ambiente de desenvolvimento, ele não é exatamente igual a um ambiente de produção. Então, quando se testa a capacidade de ambiente de produção, por exemplo. Da mesma forma, a questão do teste de segurança. Às vezes eu tenho softwares de proteção, firewalls e configurações no servidor de produção que são diferentes do servidor de
de desenvolvimento de homologação. Então, nesse caso, a gente acaba testando sempre em ambientes de produção. Em testes de funcionalidade, em testes onde eu vou estar verificando a questão de todo o desenrolar do desenvolvimento, eu acabo testando sempre em ambiente de homologação ou de desenvolvimento. De preferência, claro, a gente acaba sempre pedindo para o cliente ter um ambiente de homologação, até para a gente ter um sistema de versionamento um pouco mais, né, mais organizado para não criar uma confusão, senão a gente acaba entrando aí numa torre de Babel, então um corrige, outro conserta, corrige de novo, e tu entra num loop infinito que não consegue sair nunca mais. E nesse loop, né, da correção, acho que o objetivo é entender onde está o problema e corrigir, né? Pensando, eu venho da área de qualidade de fábrica, então a qualidade ela tenta realmente não sai muito longe. cumprir a especificação, né? Não sai muito longe. A gente depois, claro, faz uma análise de inteligência também, então a gente ajuda o nosso cliente também a analisar onde é que estão os possíveis problemas, onde é que estão os possíveis gaps. Muitas vezes os clientes acabam utilizando a própria Zero Defect para poder verificar a tendência do projeto, né? Então, a gente consegue, a nível de qualidade, mostrar a tendência, se o desenvolvimento vai conseguir entregar a tempo ou não, pela taxa de reabertura de incidentes, por exemplo, de não conformidades, à medida que a gente vai testando, né? É aquela questão de que tu está começando a cavar e fica cavando um buraco mais fundo, achando que tu está trabalhando, mas tu está cada vez indo mais para baixo. Então, a gente tem muita experiência com clientes que acabam nos consultando para a gente poder dar uma previsibilidade de como é que está o nível de correção. Um outro ponto importante do nosso trabalho, que eu acho muito legal, é que a gente trabalha, e eu estou falando para empresas grandes, a gente trabalha como se fosse uma empresa de validação independente. Então, muitas vezes, empresas grandes buyers, eles acabam contratando desenvolvimento externo e a gente acaba fazendo a validação do trabalho desse desenvolvimento externo. E numa situação de disputa, não fica aquela questão do buyer com a empresa desenvolvedora de software discutindo o que é certo e o que é errado. A gente entra como um validador independente. Então, não cria aquele atrito, não acaba quebrando a questão da relação entre o comprador e o desenvolvedor. Sabe que é bem interessante? A gente fez recentemente uma reunião de discovery e uma tech buyer da área de compras colocou uma pergunta no formulário de inscrição, eu fiquei devendo a resposta para ela. Se faz sentido colocar indicadores de qualidade que comprometam o fornecedor de serviços a uma entrega, né, apropriada. E eu mesmo passei recentemente por um trabalho com uma empresa de desenvolvimento terceiro e fica aquele impasse, assim, né? Foi entregue, não foi entregue? Como é que entra, né, o trabalho de teste como eventualmente um balizador contratual? Como isso funciona? Em que momento acontece? É só por uma situação de deu ruim, vamos para a briga, depois o mediador, ou é preventivo? Como é que funciona isso? Não, essa é uma excelente pergunta, Rossi. Na verdade, a gente acaba fazendo a leitura do que tu, como compradora, pediu para a empresa desenvolvedora. A partir disso, a gente gera todos os casos de teste e verifica se aquilo que foi acordado realmente está sendo entregue. Então, a gente não tem aquela disputa de ser feita na disputa só no final da entrega final do projeto. A qualidade ela vem sendo controlada desde a primeira entrega até a entrega final. Então, a gente acaba fazendo esse monitoramento e validação, né? E, claro, numa situação de desconforto, na questão de que está sendo entregue alguma coisa que não foi prometida, a gente entra atuando já mostrando, olha, não foi isso que foi acordado. Né? Então, e aí tu já começa a fazer uma correção de rumo do projeto antes mesmo de entregar o produto final. Legal. E aí você falou muito, né, de sinalizar onde é que estão as oportunidades de correção. O produto do teste, então, ele não é só um passa ou não passa, ele diz não passa por quê, ou ele diz qual é a recomendação, como é que é o que é a entrega do teste? A nossa entrega hoje não é só achar bugs, né? A nossa entrega hoje é a qualidade do software em si. Né? Então, dentro da qualidade do software em si, a gente está vendo a questão da usabilidade, a questão da experiência do usuário, a questão de como está a integração de um sistema com outro, porque hoje a gente está no mundo que está tudo integrado, né? Hoje a gente está no mundo das APIs, eu falo o software de A fala com o software de B, que tem que sair com o software de C integrado também. Então, a gente trata toda essa questão da qualidade, da questão de entender o projeto como um todo e defender o projeto como um todo como se fosse da ótica do usuário final.
né? E essa é a grande vantagem da gente ter uma empresa de testes externa, porque a gente acaba cuidando do software como se fosse do nosso software, mas com a ótica do usuário final, né? Muitas vezes a gente, às vezes até bastante crítico, né, para alguns clientes nossos, dizendo, olha, por que tu não trocou a cor aqui? Por que o foco do botão está no não e não no sim, por exemplo? Então a gente acaba sendo bastante chato porque sabe, se coloca no lugar do cliente final. Massa. E como esses projetos são contratados, assim, é um projeto, tipo, tanto de bug que você achou, por hora, é um contrato de um projeto fechado, é por a carga que você coloca no teste de estresse, de que maneira é precificado, assim, para uma Perfeito. contratação? Essa é uma ótima pergunta. A gente trabalha hoje com escopo fechado, a gente pode trabalhar também por fábrica de testes, então tem alguns clientes nossos que nos contratam por um pool de horas, e aí a gente atende eles em todas as frentes. Tem clientes que querem fazer um pente fino nos seus projetos, aí a gente está falando muito de startup, muitos de projetos muito pontuais, que eles querem saber assim, olha, eu quero fazer um pente fino no meu projeto antes de ele ir para a rua, ou eu fazer um deploy aí massificado. Um exemplo disso são empresas que desenvolvem apps. Então, né, hoje tu tem um app que tu tá produzindo, a gente vai fazer essa verificação e dentro da Zero Defect hoje a gente tem um pool de dispositivos móveis onde a gente testa diversas configurações de diversos tipos de celulares, né? Para te dar uma garantia, por exemplo, que eu fiz aquele pente fino e realmente ele vai rodar em todos os celulares, eu posso colocar tranquilamente numa loja virtual, numa App Store, para que ele vai estar funcionando, né? E a gente então trabalha nesse formato, a gente é bastante flexível no modelo que a gente faz, a gente trabalha com os nossos clientes. Alguns deles dizem assim, olha, Rafael, eu tenho budget X para garantir a qualidade. E aí eu costumo dizer que a Zero Defect ela tem uma questão bem legal, que ela tem a inteligência em qualidade de software. Então, eu tenho hoje know-how de mapear quais são os principais fluxos que têm que ser testados para poder garantir uma qualidade satisfatória, né, dentro daquele budget. Então, a gente trabalha nesse formato também. Legal. Então não é exclusivo para grandes empresas, com Não é grandes exclusivo para grandes squads. empresas. Não é exclusivo para grandes empresas. Legal. E o que seriam desafios, assim, Rafael, pensando. Porque assim, você vai ver o ponto fraco, né? Seu objetivo é achar o ponto fraco, assim, do ponto de vista de compliance, de segurança da empresa que está contratando, né? De confiabilidade. Qual que é o perfil do profissional de teste, ou que tipo de certificado de garantia existe na empresa que presta esse serviço para que o contratante também esteja tranquilo? Perfeito. A gente normalmente dá 3 meses de garantia, né, daquilo que foi testado, obviamente, daquela versão. Então, muitas vezes a gente fecha uma versão, por exemplo, uma versão 02, e aí a gente garante que dentro daquela versão 02, tudo que a gente testou realmente está garantido e não tem nenhum tipo de problema. Caso tenha algum tipo de problema que passou que a gente não validou, a gente trabalha isso às vezes até com SLA, a gente pode ser multado por aquilo que a gente deixou passar, baseado vamos dizer assim, no erro no custo que aquele erro que a gente deixou passar gerou para o cliente final. Então, vou dizer assim, não passou a questão de uma venda, de um checkout, por exemplo. Bom, se o cliente perdeu X mil reais, a gente pode ser multado em valores com relação a isso. E aí, pensando num Black Friday de um grande varejista, vocês Exatamente. provavelmente não vão deixar Não passar. vamos deixar passar, com certeza não. Com certeza não. E fala um pouquinho, assim, pensando, a gente ainda tá cedo para quem compra, né? Mas para quem vende não tá cedo pensar na preparação de Black Friday aí, né? De final de ano. Como é que você costuma se envolver nesses projetos? Perfeito. Hoje, quando a gente fala em Black Friday, é muito legal isso, Rose, porque muita gente acha que está preparada para a questão da Black Friday e às vezes não está. A gente vê muitos clientes acabar perdendo uma, uma vantagem competitiva muito grande quando se faz algum tipo de promoção, por exemplo, que vai se diferenciar da concorrência, atrai esses consumidores, só que os consumidores acabam não conseguindo comprar. A gente tem que pensar hoje na questão, no modelo de demanda que esses usuários vão estar chegando no site, né? Então, a gente pode ter aquele modelo que é
aquela promoção que é de 1 hora. Então, tu sabe que durante 1 hora tu vai receber um número absurdo de usuários chegando, isso aí que teu servidor ele tem que estar dimensionado para isso. Ou não, eu tenho uma demanda de Black Friday que ele começa a partir das 7 da manhã do dia seguinte e dura até a meio-dia, por exemplo. Daí tu sabe que tu tem uma rampa de usuários que vão estar utilizando durante esse tempo. Esse tipo de estudo de como vai se comportar o teu usuário durante a Black Friday é muito importante para tu poder testar a capacidade do teu servidor, né? Então a gente acaba ajudando já o cliente já nessas primeiras perguntas. A outra coisa que a gente às vezes não se dá conta é o tempo que o cliente demora olhando a vitrine. E a gente não se dá conta disso. Então, a gente tem alguns clientes hoje que a característica deles é que o cliente pode ficar até 15 minutos olhando a vitrine antes de fazer uma próxima seleção. Aí você vai dizer, 15 minutos, Rafael? Isso será que não é muito, não? Eu falei, não. Inclusive, é uma loja de mulher. Porque a mulher tem um comportamento diferente do homem, por exemplo, que a mulher, quando ela fica olhando aquele produto, ela fica se imaginando com aquele produto. Então, a gente analisando os analytics do nosso cliente, a gente se deu conta, olha, não adianta eu fazer uma rampa X de usuários, porque o teu cliente ele fica mais tempo olhando a vitrine do que entra clicando desesperadamente numa promoção. Então, tem vários itens que é muito legal da gente estudar. E situações, por exemplo, de, sei lá, coisas que acabam muito rápido, né? Que me ocorre a situação de eventos, né? Então, ingresso, todo mundo vai acabar, tem que entrar e comprar e acabou em minutos, assim. Esse é um perfil também de estresse que vocês trabalham? Esse é um perfil de trabalho de estresse quando a gente tem também a mesma questão da promoção do Black Friday de 1 hora, né? Quando tu tem o número de usuários chegando ao mesmo tempo, tu não tem uma rampa subindo de usuários de forma incremental. Então, tu tem que estar preparando o teu servidor para realmente não ele está preparado para poder abrir várias sessões e poder vender. Só que muitas vezes o pessoal fala assim, legal, meu servidor aguenta essas sessões chegando, mas a gente se esquece que a gente tem o back-end atrás, a gente se esquece que a gente tem que integrar com o sistema de pagamento. Nossa, são um nível de variáveis muito grande que tem que ser estudados durante um processo de Black Friday. E aí, claro, quando o servidor capota, o cliente fica bravo, né? Vai para o concorrente, então tu já viu. E quanto foi gasto, inclusive, da questão da campanha de marketing para poder gerar tudo isso, né? Para poder gerar esse inbound de clientes para dentro do e-commerce. E haja War Room depois, né? Para mim chegar. E, Rafael, assim, pensando em dicas, né? Na verdade, eu queria separar em 2 tipos de dicas, considerando sua experiência de 18 anos, não é pouco, né? Eu queria pensar do olhar de quem está se preparando para ser um profissional da área de testes, então essa vai ser minha primeira pergunta, né? Quais são os diferenciais, como, né, buscar se capacitar para isso. E a minha outra pergunta vai estar relacionada a como o cliente se preparar para pedir um bom projeto. Então, vamos começar com as dicas para os profissionais de testes. Vamos lá, quem quer hoje se formar na questão de teste de software é muito importante ter 2 questões. É uma questão de skill técnico, então cada vez mais é pedido automação, integração com o CI, né, que é a integração contínua da equipe de desenvolvimento, então tem que estar trabalhando muito próximo disso, mas não adianta só ficar comendo bit. O testador hoje, ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla de conhecimento de negócio. Né? Então, não adianta ele só entender a questão de fazer scripts automatizados se eles não sabem por que ele está criando aquele script automatizado e qual é o fluxo que aquele script automatizado vai estar testando. Né? Os bons testadores hoje são aqueles testadores que conseguem imaginar situações que ninguém pensou e automatizar essas situações, exatamente para poder evitar que erros aconteçam. Então, fica a dica aí. Também olhar para a questão do negócio, não é só escovar bit. E tem cursos para isso ou é na prática? Hoje tem bastante cursos tem bastante cursos para mais diversos tipos de tecnologia, então quem tem um caminho bastante amplo, quem tem vontade, né, e quer se entrar na área hoje, é muito fácil achar cursos aí de automação de testes bem interessantes.
Legal. Quanto mais profissionais, né, disponíveis aí, ajuda todo mundo. bom a gente incentivar. E aí, pensando, né, na ótica do cliente, assim, talvez valha também fazer uma separação. Um cliente grande, como ele se prepara, né, com que antecedência, envolve quem na hora de montar um briefing, enfim, para teste, e uma startup ou uma empresa de pequeno porte também, quando considerar, né, será que vai caber no bolso? Se puder dar umas dicas para os dois públicos. Perfeito, vamos lá, para clientes grandes, né? Então, normalmente clientes grandes que acabam terceirizando a questão do desenvolvimento de software, o importante é colocar um SLA muito forte na empresa desenvolvedora. Porque esse investimento de multa da empresa desenvolvedora que não estiver entregando com qualidade vai justificar o investimento na empresa de teste de software. Né? Então, se tu está contratando uma empresa desenvolvedora, tu bota lá uma multa, ó, se não me entregar com tantos de qualidade, eu vou te multar. E em contrapartida, esse valor de multa acaba ajudando a pagar o própria empresa de teste de software que vai estar fazendo essa auditoria. Então, acaba não agredindo muito a questão de budget, né, na questão do projeto inteiro para as empresas grandes. E a outra pergunta, até me esqueci. É para o público pequeno. Eu vou voltar no público pequeno, mas não dá uma rixa, assim, tipo, você e a empresa de desenvolvimento, assim, vocês não depois ficam se odiando, porque como é que funciona essa relação? Na verdade, assim, a gente representa o nosso cliente grande. Né? A gente é como se fosse a área independente do nosso cliente grande que está querendo garantir a qualidade. Né? Hoje está muito fácil, e às vezes a gente tem vários casos aí que a gente conhece de clientes grandes que acabam pagando até mais do que, porque eles acabam ficando refém da própria empresa desenvolvedora. Porque o que acontece? A empresa desenvolvedora começa a entregar, começa a entregar, começa a entregar, depois essa entrega começa a ficar com uma qualidade bastante ruim, estoura o budget do projeto, mas só que tu não tem mais dinheiro para poder trocar de fornecedor, ou fica muito complexo para trocar de fornecedor. Né? Então, fica uma relação bastante ruim entre a empresa contratante e a empresa de desenvolvimento. Então, a gente entra exatamente para poder diminuir isso e aquilo que eu falei no início da nossa conversa, a gente consegue mostrar tendência para o nosso cliente, dizendo, olha, nós vai passar do budget, porque o nível de entrega, então dá tempo, por exemplo, se aquele fornecedor de software não for muito bom ou não estiver atendendo, dá tempo da empresa grande chavear para um outro fornecedor baseado no nosso feedback, né? Então isso também é bem importante. Acaba sendo um coach do relacionamento, e se tiver todo mundo com foco no cliente, vai dar tudo certo. No cliente vai dar tudo certo, né? Então, todo mundo busca o sucesso do projeto. Né? Então, e muitas vezes tem algumas empresas desenvolvedoras que gostam de trabalhar com empresas terceiras de teste. Né? Então, também isso é muito bom porque eles acabam aprendendo com a nossa próprio nível de qualidade. A gente exige que eles tenham mais qualidade também. Né? Então, eles acabam aprendendo com o nosso, por osmose, algumas vezes também. Bacana. E aí vamos voltar nas dicas de empresas pequenas aí. Também empresa pequena é aquilo que eu costumo dizer. A gente tem hoje muita inteligência. A gente tem 18 anos, Rose, 18 anos de teste de software. 18 anos. Nosso ganha-pão é somente testar e botar defeito no produto dos outros. Eu costumo brincar. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente consegue hoje fazer orçamentos extremamente enxutos para aquelas empresas pequenas que querem ter uma segurança no lançamento dos seus produtos ou projetos. Então, a gente consegue elevar e trazer esse conhecimento para que tu consiga ter, daquele budget, tu consiga ter uma garantia de um nível de qualidade satisfatório. Não vou dizer que 100%, mas satisfatório. Significa que o teu cliente não vai ficar triste contigo quando tu fizer o primeiro lançamento, entendeu? Então, a gente tem essa possibilidade. Legal. E você consegue ter uma interlocução com a área técnica, a área de negócio? Como é que funciona esse relacionamento com o cliente? Hoje, dentro da Zero, a gente tem área técnica, tem área de negócio. Nossas áreas de negócio falam muito bem com as áreas de negócio. Já vimos de tudo. Já fizemos software, por exemplo, de prospecção de rochas de petróleo, para tu ter uma ideia. Até bombas de infusão de sangue, né, bombas de infusão de soro, que não poderia ter tipo de erro, passando por sistemas militares, né, de radar, por exemplo. Então, a gente tem hoje know-how em diversos tipos de software, em diversos tipos de negócio, então a gente
praticamente a gente conhece um pouquinho de negócio de todo mundo, então a gente se dá muito bem nessa questão de área de negócio. E a nossa equipe técnica fica muito tranquila também para depois argumentar tecnicamente e ajudar até propriamente o cliente onde é que estão os possíveis problemas e como corrigir isso de uma forma mais rápida também. Legal. Vocês ajudam a priorizar também, tipo, isso aqui tem maior impacto? Com certeza. E até tem uma história engraçada, quando a Zero começou, isso é legal da gente ter sempre contar, eu costumo sempre contar, teve uma vez que o meu segundo cliente, quando a gente conta lá em 2004, eu matei o cliente por overdose de bugs. A gente gerou em torno de 650 bugs para o cliente e ele cancelou o contrato comigo. E naquela época eu fiquei parado, assim, fiquei pensando, mas que barbaridade, porque a gente estava fazendo um bom trabalho. Ele falou, não, Rafael, é que tu me deu 600 e poucos bugs para corrigir, eu não preciso mais de ti, eu vou passar os próximos 4 meses corrigindo. Né, e cancelou meu contrato. Foi dali que eu aprendi que se eu trouxesse inteligência nos resultados, dizendo assim, olha, se tu matar esse bug aqui, tu vai matar mais 52, né, ele não ficaria tão apavorado. Quer dizer, no passado eu jogava os problemas para o cliente e mandava ele se virar. Agora eu ajudo ele a resolver os problemas, eu acho os problemas e ajudo ele a resolver os problemas. Então foi um baita aprendizado. Foi o segundo cliente da Zero Defect. A gente perdeu por overdose de bugs. Eu costumo dizer que foi um baita aprendizado. Perdeu, mas aí aprendeu como jogar o ganha-ganha, né? Então foi uma boa causa. É que a gente levanta problema, a gente enche o cara de problema, ele não vai querer mais ficar contigo, ele já tem problema agora o suficiente para tratar, né? Ah, bacana. Rafa, me conta um pouco assim, o que seria o cliente ideal, o match ideal, né? O tech buyer ideal aí para a Zero Defect. Acho que deu para ouvir vários diferenciais da empresa, né? Do ponto de vista de know-how, de diversidade de expertise, de serviços complementares e aderentes às diferentes necessidades, mas para vocês, assim, quem é o match ideal? O match ideal é aquele cliente que está querendo lançar um projeto, que está preocupado e que é aquele cliente que sabe que se o projeto sair, ele não vai dormir. Né? Aquele cliente que não consegue dormir de preocupação. Esse, para a gente, é o cliente ideal. Né? Porque a gente ajuda, tem até alguns depoimentos de clientes nossos que dizem que, graças a Zero Defect, ele consegue dormir de noite. Né? Porque ele tem aquela questão, aquele friozinho na barriga, se o projeto vai rodar, se vai entregar, se vai funcionar. Então, o match ideal é esse, é aquele cliente que quer dormir tranquilo de noite, sabendo que o seu sistema está funcionando. Esse é a nossa máxima. Assim. Se a gente conseguir fazer o cliente dormir, a gente está satisfeito. Aquele que tem um foco em qualidade mesmo. Exatamente. Muito bom. Excelente, Rafael. Aprendi um monte. Vou tomar notas aqui e gostei demais da conversa. É legal que a gente tinha conversado antes, né? E não faz sentido encaixar na categoria de desenvolvimento. Falei, mas no desenvolvimento não tem teste? Tem, mas é diferente. Entendi a diferença. É importante, acho que é bem legal esse olhar de ter separado e não ter conflito de interesses, na verdade, ter um complemento, né? Uma sinergia entre vocês. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Rosi. Está sendo muito legal estar participando da família Match IT. Nós estamos muito, muito satisfeitos e esperamos aí crescer junto com vocês. Que bom. Vamos crescer juntos, com certeza. Gerar muitos matches. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigada.